dos Brothers das Exatas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer para vocês o conteúdo que é muito recorrente lá no Enem e em vestibulares, que é o pêndulo simples, tá? O pêndulo simples, pessoal, está dentro do movimento harmônico simples, que são movimentos que apresentam movimentos periódicos, tá? Características periódicas. O que seria isso? Características periódicas e oscilatórias. Olha só, periódica é o seguinte, são movimentos que têm características repetitivas, tá? Estou simulando aqui, eu tenho uma cordinha com um pesozinho aqui, e o que é que acontece? Se eu pôr para essa cordinha oscilar, olha só, ela começa a repetir o movimento, são movimentos oscilatórios, tá bom? Então o que é que acontece? Agora cuidado, o movimento ele só vai ser oscilatório se a gente não tiver forças dissipativas, tá? A gente desconsidera a resistência do ar, força de atrito e tudo mais, e o movimento fica repetitivo até Mané chegar, tá bom? Agora olha só, se tiver força dissipativa, o movimento uma hora vai parar, tá? Devido à resistência ao movimento. Agora veja bem, tá? Vamos tratar aqui o pêndulo, tá ok? O pêndulo ele tem um comprimento L da cordinha, tem uma massazinha presa à extremidade do pêndulo. E o que é que acontece? Se eu falo de movimento periódico, período, lembra? Tempo. Então eu vou calcular o tempo que se gasta para realizar uma oscilação. Professor, o que seria uma oscilação? Olha só, uma oscilação é o seguinte, você sai daqui do ponto inicial e depois retorna. Você tem uma oscilação. E que tal você calcular esse tempo gasto para se realizar uma oscilação? Ou seja, o pêndulo sai do seu ponto inicial e retornar até o seu ponto inicial novamente. Isso se chama período. E tem uma fórmula matemática, gente, para se calcular o período, tá? O período é igual a 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo sobre a aceleração da gravidade. Isso mesmo, gente. O período do pêndulo não depende da massa que está presa à extremidade, e sim do comprimento do pêndulo. Por exemplo, olha só, eu trouxe uma regrinha bem legal para vocês da relação do comprimento do pêndulo com o seu período. Vamos supor que eu tenho uma corda aqui, tá? Segurando o peso, novamente, estou trazendo o meu pêndulo. E veja bem, olha, se eu ponho para oscilar, eu tenho um período aqui, tá ok? E vocês estão observando o pêndulo oscilar, tá? Agora veja bem, se eu diminuir o comprimento desse pêndulo, você observa que você vai ter um número maior de oscilações e um período menor de oscilações. Isso significa o quê? Que o período e o comprimento são diretamente proporcionais no pêndulo simples, ou seja, quando o comprimento é menor, o período vai ser menor. Quando o comprimento é maior, o período vai ser maior, tá ok? A partir disso daqui, vamos lá para um experimento legal de pêndulo simples. Vem comigo. E aí, galerinha, estou trazendo para vocês agora o nosso pêndulo de ondas, tá? O que é que o nosso pêndulo de ondas tem a ver com o nosso pêndulo simples, tá? O nosso pêndulo de ondas é um conjunto de vários pêndulos simples com características específicas em cada um, tá ok? Ou seja, os comprimentos dos pêndulos são diferentes, tá? Aqui a gente tem um comprimento menor de um pêndulo, aí a gente já vai para um pêndulo com um comprimento maior. Aí aqui nós temos um terceiro pêndulo que ele tem um comprimento maior com relação aos outros três e assim por diante. Por que o pêndulo é feito dessa forma, tá? Ele é feito dessa forma com que o pêndulo de comprimento menor sempre vai realizar uma oscilação a mais com relação ao pêndulo posterior a ele. Por exemplo, se esse pêndulo aqui em 60 segundos, tá? Ele realizou, por exemplo, 55 oscilações, significa que o outro pêndulo posterior realizou 54. É sempre uma oscilação a mais com relação ao outro pêndulo. Aqui foi 55, esse realizou quantas oscilações? 54 oscilações em 60 segundos. Esse daqui tem que realizar 53 oscilações. Ou seja, o pêndulo de comprimento maior
sempre vai ser mais lento com relação ao número de oscilações. E essa característica matemática traz uma grandeza muito bonita com relação ao experimento. Vem comigo dar uma olhada agora. Continuando nossa aula, galera, vamos lá para a resolução de exercícios sobre pêndulo simples, tá? A questão 1 diz o seguinte: um pêndulo simples que executa movimento harmônico simples, isso aqui é a abreviação MHS, é a abreviação para movimento harmônico simples, tem comprimento de 2,5 metros. Lembrando, sempre preste atenção, tá ok, gente? No Sistema Internacional de Medidas, tá? Como o comprimento está em metros, está tudo ok, a gente não precisa transformar, tá? Então ele deu o comprimento do pêndulo 2,5 metros e a questão pede o seguinte: calcule o período deste pêndulo, o período de oscilação, tá? Então a nossa fórmula é a seguinte: período de oscilação é 2π, a raiz quadrada do comprimento do pêndulo sobre a aceleração da gravidade. A questão diz que nós devemos considerar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. O comprimento do pêndulo L foi 2,5. Então no lugar do L eu coloco 2,5 aqui, tá bom? A aceleração da gravidade é 10, tá bom? Então, no lugar do G, vou colocar o 10, tá? Então, vou repetir. O período é igual a 2π, repetir, e vou fazer a divisão de 2,5 por 10. 2,5 por 10 dá 0,25. Então, meu período é 2π vezes a raiz quadrada de 0,25. Olha só, dá para continuar a resolução? Óbvio que sim. Qual é a raiz quadrada de 0,25? Raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo tem que dar um número que está dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Então o meu período passa a ser 2π vezes 0,5. Se eu realizo a multiplicação de 2 vezes 0,5, eu vou obter 1. 1 vezes π dá π. Então, o que acontece? O meu período é igual a π segundos. Segundos porque é a unidade do Sistema Internacional de Medida para tempo. Observe o seguinte, gente. π é aproximadamente 3,14. Mas a questão não trouxe nenhuma informação com relação a isso. Então, você pode deixar simplesmente a letra representando o π. Valeu! Christian, em 1656, criou um relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Desprezando a presença das forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que: letra A. O comprimento da haste seja mantido constante. Letra B. Massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. Letra C. O material da haste possua alta condutividade térmica. Letra D. A amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura. E letra E. Energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.
E aí, galera, vamos lá para a solução da nossa segunda questão, tá? A segunda questão, a charada dela é: o período do pêndulo do relógio tem que ser mantido constante. Para ele ser mantido constante, ele depende diretamente do comprimento do pêndulo. Como eu falei lá no início da aula, o período e o pêndulo são diretamente proporcionais, tá bom? O período do pêndulo e o comprimento do pêndulo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai entrar também dentro do assunto de dilatação térmica. A questão diz o seguinte, que eu tenho um pêndulo, tá? Vou trazer o meu pêndulo novamente. Coloco ele a oscilar. Você observa o seguinte, ele está oscilando com um determinado período. Na dilatação térmica, quando nós temos o aumento de temperatura, materiais metálicos tendem a aumentar o seu tamanho também. Então, em dias mais quentes que tem uma temperatura maior, significa o quê? Que o comprimento do pêndulo vai aumentar. Se eu aumento o comprimento do pêndulo, o que é que vai acontecer? O pêndulo já vai ter um período maior, tá bom? Então, o que é que acontece? Em dias mais frios, o comprimento do pêndulo diminui. Então, o que é que acontece? Se eu diminuo o tamanho do comprimento do pêndulo, o período vai ser menor. Então, o pêndulo tem que ter um material para que o comprimento do pêndulo seja mantido constante, tá? Então, a resposta é: comprimento da haste seja mantida constante. E a haste, no caso, é o comprimento do pêndulo. Valeu, galera! Por mais vídeos assim, curtam, compartilhem os brothers das exatas. Até uma próxima!